Olá pessoal, boa tarde. É com enorme prazer que eu recebo vocês, estudantes, professores, curiosos que estão querendo aprender um pouco com as aulas. Estamos aqui para falar hoje uma aula destinada a alunos do 9º ano, uma aula que nós vamos falar sobre números irracionais. E eu convidei aqui o meu amigo e professor Isaac. Tudo bem, Isaac? Boa tarde, professor Rafael. Boa tarde a estudantes, professores, gestores. Então, estarei aqui mediando essa aula por meio do chat. Não esqueçam de participar, mandando suas respostas, suas dúvidas. Só lembrar uma coisinha, que ainda não baixou o aplicativo, ainda dá tempo de baixar. Acesse a loja de aplicativos do seu celular e procure pelo SEMESP. Qualquer dificuldade, dúvida, procure o 0800 e entre em contato. Muito bom, Isaac, bem falado. Um outro aplicativo bacana que dá tempo de você baixar e usar junto com a aula também é o aplicativo do GeoGebra. Eu já havia falado com ele em outras aulas com vocês. Hoje nós vamos fazer uma construção através do GeoGebra. Gostaria que vocês pegassem caderno, lápis, borracha, justamente para fazer as atividades conosco e aprender de forma simultânea. Tudo bem? Bom, observe o primeiro slide ali que eu vou passar para vocês. É um desafio, né? Olha só. Qual é a probabilidade de, ao medir um segmento qualquer, sua medida seja representada por um número inteiro? Olha o que eu trouxe aqui para vocês. Trouxe uma fita. Essa fita foi que embalou o ovo lá em casa, lá. Enfim. Eu vou pedir para o Isaac me ajudar, Isaac. Essa fita ela tem um tamanho X e eu vou cortar e vou ver que tamanho aproximadamente ele chega. Tá certo? Tá com a tesoura aí, Isaac? Corta em algum ponto aqui, ó. A galera tá vendo aqui? Qualquer. Bom. Essa parte aqui eu vou descartar, como vocês podem ver. Vou pegar essa daqui. Nós trouxemos uma trena. Na verdade, o Isaac trouxe. Queria agradecer, Isaac, por ter trazido a trena. Certo? Vamos medir aqui exatamente aqui quanto que dá. Você me ajuda, Isaac? Segura essa ponta aqui para mim, para ficar mais fácil. Será que o pessoal consegue ver na câmera aqui? Pessoal, vocês têm uma trena em casa? Já sabem medir? Sei não, hein? Olha, aqui deu 110... 116 centímetros, 116, vamos lá, 116 centímetros, deixa eu ver aqui, 117, próximo, está entre 116 e 117 centímetros. Bom, curioso, por que eu trouxe esse problema para vocês? Porque se a gente cortar de uma forma aleatória esse valor aqui, dificilmente, quase que impossível que a resposta seja um número inteiro. Vamos supor assim, vai ter, um exemplo, 60 centímetros, 65 centímetros, não. Pode ser o quê? 65, vamos supor, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Bom, é difícil mensurar esse valor, né? E aí, Isaac e pessoal de casa, vou soltar para vocês uma questão. Como medir de forma precisa esses números? A tecnologia ela foi evoluindo, né? Bom, é daí que a gente apresenta o que nós chamamos de número irracional. Bom, número irracional é se e somente se sua representação decimal é infinita e não periódica. Isaac, explica para a galera o que seria infinita e não periódica. Bom, infinita que você nunca chegaria ao último valor da casa decimal. E não periódica, que não seria uma dízima periódica no caso. A gente tem o exemplo da dízima periódica, que é uma representação infinita de casas decimais, porém, a gente sabe o período que aqueles valores se repetem, né? Muito bom, Isaac, é isso aí. Só que a gente não consegue mensurar com precisão o tamanho do fio aqui, por exemplo, né? E para isso, a gente tem o advento da tecnologia para nos ajudar. Bom, eu só queria mostrar para vocês que existe uma infinidade de números irracionais, né? E esses números irracionais eles não podem ser definidos como um valor fixo. Curioso, né? Vamos para o próximo slide. Pessoal, vamos acompanhar comigo uma construção através do aplicativo GeoGebra. Quem estiver assistindo pela televisão e já baixou o aplicativo, pode seguir os passos junto comigo para a gente chegar no mesmo resultado. Já está aparecendo na tela de vocês aí, se não aparecer já vai aparecer.
O aplicativo GeoGebra, vamos lá. Vou explicar como ele funciona, algumas de suas características, para a gente trabalhar junto. Só lembrando os alunos, né, Rafael, que essas aulas, as atividades que aparecem para vocês, elas não são para vocês copiarem no caderno, e sim apenas efetuarem as respostas num caderno, numa folha de sulfite, e no chat vocês compartilharem o que vocês acharam, o que vocês verificaram dessas respostas, né? Então já estou vendo aqui bastante gente participando aqui, logando, dizendo que está online aqui com a gente, né? Então a gente está aguardando aqui só um minutinho. Tudo Pode, bem? claro. E na aula de hoje, com essa questão dos números irracionais, igual o professor Rafael ele passou aqui para a gente, são aqueles valores que a gente não consegue determinar exatamente um último algarismo na casa dos decimais, né? E não tem uma sequência periódica. O que é uma sequência periódica? Se você pegar 1, por exemplo, e dividido por 3, o resultado será 0,3333, ou seja, é uma sequência que será infinita e periódica também. Nesse caso, ele é considerado racional, né? No caso dos números irracionais, se você efetuar uma divisão entre dois valores, esse resultado, na casa decimal, após a vírgula, ele não terá uma regularidade, você nunca saberá qual será o próximo valor numérico. Professor Rafael, já estabelecemos aí o aplicativo? Não estabelecemos, infelizmente nós não conseguimos, mas eu vou explicar através da imagem que vai aparecer na tela de vocês. Tudo bem, pessoal? Peço desculpas, tá certo? Mas vamos lá. Observe que nessa imagem, pessoal, nós temos um quadrado ali, um quadrado de lado 1, né? E por muitos anos, pessoal, ficou assim, qual seria a diagonal, qual seria o tamanho da diagonal de um quadrado de lado 1? Bom, Pitágoras, de uma forma bem antiga, né, ele já descobriu que era a raiz de 2. Mas como encontrar a raiz de 2? Né? Qual seria o valor aproximado da raiz de 2? E na imagem eu mostro para vocês que eu coloquei ali como diagonal, que é o comprimento que vai ali chamado de f, e depois eu fiz uma circunferência com centro na origem do plano cartesiano, e aí eu coloquei logo no eixo x um ponto ali, se eu não me engano é o ponto E, e esse ponto, ele é aproximadamente 1,41. E esse 1,41 foi a primeira aproximação, uma das primeiras aproximações de um número irracional, que no caso é o raiz de 2. Curioso, né? Só que aí eu convido vocês, alunos, a pegarem uma calculadora, né? Se vocês tiverem uma calculadora na casa de vocês, em qualquer lugar, e colocassem na calculadora, por exemplo, raiz de 2. Quanto que dá? Né? Observe na minha calculadora que apareceu o número 1,41 e depois aparece lá 1,41, 42, 13, 5, 62, vários números. Só que será que para nessa quantidade de números, Isaac? Não para não, porque a calculadora ela tem um certo limite de casas decimais, né? No caso de uma calculadora dessa como científica, ele até te mostra mais ou menos quantas casas decimais tem ainda para frente, mas muito bom. Na verdade é só um parâmetro, porque nesse número aí a gente não tem, no caso, como determinar qual que seria o último valor numérico, o último algarismo, né? Mas se a gente não consegue determinar, o que a gente faz? A gente consegue chegar no valor próximo, né? Sim. Bom, vamos passar para o próximo slide. Pessoal, eu falei para vocês que a gente não consegue determinar, certo? Só que a gente consegue uma aproximação desse número. Bom, raiz de 2 é aproximadamente 1,41. E aí eu vou soltar uma atividade para vocês. Vocês terão 2 minutos para resolver, vou explicar. Qual das letras abaixo mostram a posição dos números raiz de 5 e raiz de 11? Observe que você tem a letra A, B, C e D. E são duas respostas, certo? A primeira resposta corresponde ao raiz de 5 e a segunda resposta corresponde ao raiz de 11. Tudo bem? Então, 2 minutinhos, o Isaac vai acompanhar no chat para vocês. Bom trabalho.
Bom, retornamos aqui, professor Rafael. A gente está com o chat aqui, com bastante respostas vindo. Então, professor, vou passar para você para a gente verificar esses valores aí. Então, pessoal, vamos lá. Antes de aproximar o valor de 5, de raiz de 5 e o valor de raiz de 11, vamos observar alguns valores onde a raiz tem o resultado como número inteiro. Então, vamos acompanhar comigo. A raiz de 1 é igual a 1. A raiz de 4 é igual a 2. A raiz de 9 é igual a 3. A raiz de 16 é igual a 4. Muito bom, né? Essas raízes são raízes bastante conhecidas, acho que muitos de vocês já devem ter visto. Agora, como saber a raiz de 5 e a raiz de 11? Não é obrigado você saber 2, 3, 4 casas decimais da raiz, mas é obrigado vocês saberem, bom, não é obrigado a nada, mas enfim, é importante vocês saberem o valor aonde ele se encontra. Eu costumo dizer o intervalo onde esses números se encontram. Agora, vamos comigo. O raiz de 5, ele está entre quais aqui? Entre o raiz de 1 e o raiz de 4 ou entre o raiz de 4 e o raiz de 9? Você sabe responder essa daí, Isaac? Olha, ele está entre o raiz de 4, a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. Muito bom. Só que a raiz de 4 é 2 e a raiz de 9 é 3. Então, a gente sabe que o raiz de 5 é um número entre 2 e 3. Vamos observar logo a atividade lá e vamos ver qual ponto que está entre o número 2 e 3. É o A, o B, ou o C, ou o D? Qual deles? Olha, observando bem, o único ponto que está entre o intervalo 2 e 3 é o ponto C. Então, a raiz de 5 se encontra no ponto C. Agora, vamos observar a raiz de 11. Legal. A raiz de 11 é um número que está entre raiz de 9 e raiz de 16. A raiz de 9 vale 3, a raiz de 16 vale 4. Bom, então seria um número entre 3 e 4. Voltando à imagem ali, qual o número que se encontra entre 3 e 4? É o número D. Muito bom, hein? Parabéns para quem acertou. Fica a dica, qualquer tipo de raiz que você pode encontrar, seja ela de um número irracional, você consegue achar um intervalo onde ela se encontra. Um outro exemplo, se eu colocasse lá na tela para vocês, a raiz de 2, como nós já fizemos. Bom, a raiz de 2 é um número que está entre a raiz de 1 e a raiz de 4. Logo, é um número entre 1 e 2. Nós já vimos, né, conforme eu falei anteriormente, que é aproximadamente 1,41. Legal, né? Qualquer tipo de raiz a gente consegue encontrar uma aproximação dela. Professor Rafael, alguns alunos aqui no chat estão escrevendo, acertei, olha, consegui, mas não colocaram as respostas. Tem que colocar as respostas para a gente verificar aqui. Ah, exato. Tudo tem bem? Tanta gente fazendo Valor lá. aproximadamente. Tem tanta gente fazendo, eu acredito. Às vezes não dá tempo de fazer e colocar ao mesmo tempo. Tá bom? Vou falar um pouco, pessoal, dos números irracionais no cotidiano. E a imagem que eu coloquei aí é uma imagem de um circuito. Curioso, né? Colocar uma imagem de um circuito para falar de números irracionais com tecnologias. Vamos pensar na aproximação, novamente, desse fio que eu dei aqui. Se eu consigo uma aproximação melhor de uma distância, enfim, qualquer, eu consigo um ajuste melhor na tecnologia. Hoje nós estamos vendo, por exemplo, equipamentos, principalmente celulares, com enorme capacidade, né, de armazenamento num curto espaço. E isso faz com que o quê? Você ganhe até em economia de material. E tudo isso se deve à tecnologia. E a tecnologia, se você for pegar uma precisão dos equipamentos, você consegue ter um ajuste cada vez melhor. É no mínimo curioso essa daqui, né, Isaac? Muito curioso, muito. Deixa eu perguntar, será possível colocar o GeoGebra para fazer a demonstração? Pessoal, o programa voltou ao ar agora. Eu vou fazer rapidinho a demonstração com vocês, que a gente já perdeu tempo. Bom, observem a tela do GeoGebra, acho que ela já deve aparecer aí para vocês. Primeiro, eu vou fazer a construção de um quadrado de lado 1. Bom, a construção de um quadrado de lado 1, eu selecionei a opção polígono regular, ele tem 4 vértices, é um quadrado. Observe o quadrado aqui. Para poluir menos a tela, eu vou tirar esses pontos, vou deixar só o quadrado ali, certo? Como vocês podem ver, vou tirar também o ponto D, e vou tirar o ponto C. Muito bom. A grande indagação era como calcular a diagonal desse quadrado.
Olha, o GeoGebra é inteligente, já colocou aqui ó, que o segmento mede 1,41. Mas para a gente fazer a nossa prova igual estava lá na imagem, eu vou construir agora uma circunferência de centro em E vértice em C, e vou traçar também um ponto de intersecção aqui. É esse ponto que nós chamamos de ponto G. Esse ponto G ele tem uma coordenada 1,41, que é o mesmo tamanho desse segmento. Então, essa experiência foi feita durante muito tempo e foi feita várias vezes, para cada vez mais chegarmos numa aproximação desse número. Legal, né? Curioso? Vamos voltar agora para a aula. Só que falando um pouco de números irracionais, pessoal, eu vou mostrar para vocês agora, vou pedir para ver o que vocês conhecem. A atividade está na lousa, vocês têm 2 minutos. A pergunta é, você conhece algum número irracional famoso? Ou seja, onde você vê em vários lugares? Cite o número conhecido e, se possível, algumas de suas características. Vocês terão 2 minutos, pode citar todos os números irracionais famosos que você conhece e alguma de suas características, se possível. Bom trabalho para vocês. Bom, Rafael, retornamos e um dos valores mais citados aqui é Giovana, a Emily, o Marcos, a Evelyn, estão respondendo bastante a respeito do pi. O número pi, realmente, o número pi é um dos números, se não o mais famoso dos números irracionais, né? Mas o que é esse número pi, né? Esse número pi, pessoal, foi uma grande descoberta, que foi a descoberta que fez com que as pessoas conseguissem calcular a área de um círculo com maior facilidade e o comprimento de uma circunferência, no mínimo curioso isso daqui, né? E aí na imagem que eu vou mostrar para vocês, são 2 relações ali, que eu coloquei uma circunferência, que já fiz a construção no GeoGebra, e essa circunferência, como vocês podem observar, ela tem centro-O, ela tem um diâmetro, né? E o número π ele é encontrado quando você divide o comprimento da circunferência pelo seu diâmetro. E aí você chega em 2 fórmulas fundamentais, que é o cálculo do comprimento de uma circunferência, que vocês vão ver muito, alguns de vocês até já sabem, que é 2πr, e a área de um círculo, que é πr². Só que um fato curioso sobre o π, pessoal, é que eles já foram encontradas 8 quatrilhões de casas decimais do π. A gente brinca que o π é 3,1415. Bom, eu só decoro, só lembro 3,1415. Mas já foram encontradas 8 quatrilhões
de casas decimais para o número π. Isso é no mínimo curioso. Aí o pessoal fala, não, tem gente que não tem o que fazer, né? Para que calcular o número π, né, em tantas casas decimais? E aí eu volto a falar do advento da tecnologia também. É uma maior precisão, né, que faz com que a gente, inclusive, economize material para confeccionar vários objetos e, enfim, e ganhe tempo também na tecnologia. Interessante, né, Isaac? Muito interessante. Inclusive, é um valor que até hoje procuram a última casa, o último algarismo decimal. Mas como que vão encontrar o último algarismo se é Chegou uma a quantidade quantos? infinita? Chegou a quantas casas já? 8 quadrilhões. Nossa, 8 quatrilhões. Eu acho que eu não número sei nem pra quantos, chuchu, hein? eu acho que eu não sei nem quantos zeros tem 8 quadrilhões, Meu hein? Deus. Bom, vamos lá. Um outro número famoso, ninguém falou, se eu não me engano, alguém colocou ali o número φ? O número de ouro? Olha, não colocaram. Aceitaram até Euler, né? Euler. Mas não, até acho que esse número de ouro o pessoal não conhece. Muito bom. Vou falar sobre ele, pessoal. Esse número φ ele é aproximadamente 1,61. Ele é um número muito famoso, também em várias áreas do conhecimento. Como, por exemplo, na música. Se você pegar, por exemplo, uma sinfonia de Beethoven, bom, muitos de vocês não devem ouvir Beethoven, né? Mas em outras músicas também, é só um exemplo. Ele tem uma harmonia perfeita, essa relação. Os seres vivos, inclusive, tem uma curiosidade, gostaria que vocês pesquisassem para ver a veracidade dessa curiosidade. Se você pegar em qualquer colmeia e pegar o número de abelhas fêmeas e dividir pelo número de abelhas macho, você chega nesse número de ouro. A proporcionalidade do nosso corpo, né, já foi explicada, principalmente por Leonardo da Vinci. Pesquisem, por exemplo, uma obra dele chamada O Homem Vitruviano. O Homem Vitruviano. A gente fala que a proporcionalidade é feita através desse número, esse número de ouro. Não é estranho, né, que ele é chamado de número de ouro. Certo? Ele é utilizado em questões comportamentais. Outro dia eu estava estudando economia, a fim de investir em bolsa de valores, e quando eu vi, tinha um gráfico que era gerado através desse número de Fibonacci, e eu falei, caraca, até aqui ele está. Então, o comportamento das pessoas também em relação a investimento também é usado o número de Fibonacci. Tem uma sequência, eu vou começar aqui com vocês uma sequência. Eu vou ver, o pessoal vai falando no chat ali, se eles conseguem identificar os próximos números dessa sequência e como que a gente chega nesse número de Fibonacci. Bom, a sequência começa com o número 1, o número 1, o número 2, o número 3, o número 5, o número 8. Bom, o próximo número, qual vocês acham que é? Qual relação que a gente faz aqui? Vão responder no chat. Bom, vou colocar aqui para vocês o número 13. Pensem aí, qual seria o próximo número? 21. Próximo número? 34. Próximo número? 55. Olha só, conseguiram observar um padrão? Eu sempre estou somando os dois números anteriores. Agora eu gostaria que vocês pegassem a calculadora de vocês e pegassem um número qualquer. Vamos pegar, por exemplo, o 34, né? Você vai pegar o 34 e dividir pelo seu número anterior. Qual é o seu número anterior? 21. Você chega no 1,61. E se você pegar qualquer número e multiplicar por 1,61, você também chega no próximo número. Bom, esse número, pessoal, tem uma infinidade de curiosidades e de aplicações. Eu, particularmente, sou apaixonado por esse número, inclusive eu carrego ele no meu braço, numa tatuagem que eu fiz relacionada a Fibonacci também. Tá certo? De tão curioso que ele é. Né? Eu peço que vocês, se vocês puderem, deem uma pesquisada sobre as aplicações desse número de ouro e se apaixonem assim, como eu me apaixonei também. Tudo certo? Pessoal, mais uma atividade para vocês. Essa atividade, inclusive, está no caderno do aluno, na página 23, vocês podem estar olhando lá. É uma atividade de verdadeiro ou falso. Então, respondam no chat aí, vocês têm 3 minutos. Classifique cada afirmação. V como verdadeiro e F como falso. Bom trabalho para vocês.
Bom, professor Rafael, retornamos aqui. Eu tenho algumas respostas de alguns alunos, Jefferson, o Pedro, Ana Luísa, eles estão citando que a única, pelo menos, que é verdadeira ali, seria a segunda linha. A soma de dois números naturais resulta sempre um número natural. Vamos ver se eles acertaram? Bom, observe o slide ali, já tem a resposta para vocês. Eu vou explicar o porquê cada uma é verdadeira ou falsa, respectivamente. Vamos observar a primeira. A primeira nós temos o número 11 sétimos. 11 sobre 7. Bom, esse número, ele é um número irracional? Bom, ele não é um número irracional. Ele tem uma dízima, se você efetuar essa divisão, ele tem uma dízima, e essa dízima é uma dízima periódica. Nós vimos na aula de hoje que um número irracional tem uma dízima que não é periódica, você não consegue determinar o período. Bom, a primeira, eu poderia chamar esse número de número racional, que ele pode ser escrito na forma de A sobre B. No caso, 11 sobre 7. Muito bom quem falou que a primeira era F. Vamos para a segunda. A soma de dois números naturais resulta sempre num outro natural. Perfeito! Vamos pensar no número natural 2 mais o número natural 5. 2 mais 5, 7. E qualquer outro número natural somado sempre vai resultar num número natural. Verdadeira. Próxima. Menos 10 quartos é um número inteiro. Bom, interessante essa daí. Se essa divisão desse um resultado e não houvesse resto, pensando numa divisão com números inteiros, ele seria sim um número inteiro. Mas tem resto. 10 dividido por 4 no caso, menos 10 dividido por 4 é 2,5. 2,5 menos 2,5 é um número racional. Então, ele não é um número inteiro, essa alternativa é falsa. A próxima, toda dízima periódica é um número irracional. Olha lá na última linha. Né? Digamos que um número é irracional, C e somente C, sua representação decimal é infinita e não periódica. Olha que ele deixou bem claro que ela é não periódica. E ali fala que se for periódica é um número irracional. Então essa afirmação também é falsa. Próxima. O número π pode ser representado por meio de uma fração? Não, não pode ser representado por meio de uma fração. Você falou que está na casa dos 4 trilhões aí, imagina. Sim, sim, ele não pode ser representado por forma de uma fração. Tá certo? Vamos lá, pessoal. Nós vamos para o nosso último momento da aula. É uma questão do Enem, que caiu em 2012. É uma questão muito bacana. Ela trabalha um pouco com intervalo, foi o que nós vimos na aula de hoje. Eu vou dar 3 minutinhos para vocês. Só explicando um pouco a questão. Ela fala o seguinte, já está na tela de vocês aí? Acredito que sim. Num projeto da parte elétrica de um edifício residencial a ser construído, consta que as tomadas deverão ser colocadas a 0,20 metros acima do piso, enquanto os interruptores de luz deverão ser colocados a 1,47 metros acima do piso. Um cadeirante, potencial comprador de um apartamento desse edifício, ao ver a tabela ou a taxa de medidas, alerta para o fato que elas não contemplarão suas necessidades. Os referenciais de altura para as atividades que não exigem o uso de força são mostrados na figura seguinte. Essa figura é a figura que está ao lado. Bom, tem as alternativas ali. Bom trabalho para vocês. O que ele quer saber é o seguinte: qual das alternativas contempla uma opção que atende às necessidades do cadeirante? Curioso, né, Isaac? Se colocar uma lâmpada um interruptor muito alto, como é que o cadeirante vai acender a luz? Né? Não há como mesmo. Muito bom. Bom trabalho para vocês.
Professor Rafael, retornamos aqui e, obviamente, o chat é assim, é uma loucura. É muita resposta, às vezes não dá para ler a resposta os nomes de todos, por exemplo, da Rafaela, o do Pedro, o da Giovana. A maioria, pelo que está aparecendo no chat aqui, professor, a alternativa B. E alguns responderam também a alternativa E, como a Helena, como o Igor, como Yasmin. Muito bom. Vamos ver se vocês acertaram. Observe a tela da questão, né, e a gente vai ver se a gente atende. Vamos se basear principalmente na imagem do cadeirante. Olha na alternativa A. Na alternativa A fala que vai colocar, respectivamente, a tomada a 20 centímetros do chão. Bom, Isaac, você acha que o cadeirante vai conseguir pegar essa tomada? Nossa senhora, só se tiver um braço enorme. O limite do cadeirante é 40 centímetros. Não. Então já vou excluir a alternativa A. E também a B. Olha só, tem que colocar no mínimo a 40 centímetros para que ele consiga, né? Para que ele consiga colocar a tomada, né? Enfim, o seu equipamento. Agora, observe a alternativa E. Na alternativa E, ele fala que a tomada vai ser colocada a 0,45 metros do chão. Bom, com a imagem ele consegue sim, está no campo de alcance dele, né? É quando ele faz esse arco de alcance com o braço. E a tomada a 1,20 m do chão. Bom, também, né? O alcance máximo dele é de 1,35 m, 1,20 m ele alcança. Galera, se você marcou uma das outras alternativas fora E, você colocou que ele não conseguiria utilizar a tomada. Parabenizar também aqui a Cauane Ribeiro, que acertou letra E. O José Guilherme também respondendo letra E. A Júlia Heloísa respondendo letra E. Tivemos estudantes que acertaram essa questão. Muito bom, parabéns a todos vocês. A gente gostaria de agradecer a participação da aula. Vocês foram 10, tanto no chat. Imagino que vocês devem ter feito os exercícios também. Quem não acertou não tem problema. Revisem a aula, peguem o caderno do aluno, refaçam os exercícios. E, importante, estudem. Estudem, converse com o professor de vocês. É o estudo que vai fazer você crescer, seja na escola, seja pessoalmente. É isso aí, Isaac. É isso aí, Rafael. Então, até a próxima aula. Até a próxima. Alguma dúvida? Vê se tem alguma dúvida no chat aí, o pessoal falando. O chat, agora ele deu uma parada, né? Mas dúvidas mandem para a gente e assim, à medida do possível, a gente vai respondendo para vocês. É isso aí. Muito obrigado.